Então, muito boa noite para todo mundo. Eu espero que hoje a gente vai, muito prazer tê-los aqui para falar sobre design de serviço, papear um pouquinho sobre como é que isso acontece nas regiões Norte e Nordeste. Eu sou Bárbara, eu sou uma mulher branca de cabelo comprido, marrom, e estou com um fone de ouvido e com um fundo branco atrás de mim. Essa conversa está sendo gravada e ela vai ficar disponível nos nossos canais, no caso, no canal do YouTube. Mas antes de começar um pouquinho, antes de começar o nosso papo, eu queria falar um pouquinho sobre a SDN, né? Então, aqui a nossa comunidade, né, é Service Design Network, que é o acrônimo de SDN. E o nosso objetivo aqui é trocar vivências de mercado em design de serviço, independente da sua área de atuação, né? Da sua área de formação, na verdade. Então, temos como fundadora a Birgit Marger, que é professora na Universidade de Cologne, na Alemanha. E lá ela tem uma fundamentação no Hemisfério Norte, né? Tem toda uma fundamentação formal para a disciplina do design dentro dessa especialização do design de serviço. Mas aqui no Brasil, a comunidade ganhou uma outra forma, né? Então, foi fundada em 2004 e aqui no Brasil a nossa missão acaba sendo de disseminar esse conhecimento e promover também o design de serviço aqui dentro. Enfim, compartilhando cursos livres, compartilhando também conhecimentos por trocas como essa que a gente está aqui hoje, né? E uma vez um dos membros da SDN comentou sobre, que eu achei muito interessante, né? Sobre o fato da Service Network ser uma associação de profissionais que atuam com service design e não necessariamente são formados em design ou em design de serviço, né? O que é interessante porque fala muito sobre a nossa atuação dentro do contexto de mercado, né? E também sobre a nossa maturidade. Então, acaba sendo muito sobre as nossas vivências, as narrativas, e não só a estruturação de pesquisa, a estruturação acadêmica e tudo mais. Então, aqui a gente está realmente acreditando no aprendizado colaborativo e participativo para trocar conhecimento e também compartilhar, né? Como eu falei, vagas, cursos, enfim, tudo isso um pouquinho mais nas nossas redes. Por ser um grupo, né, de pessoas e profissionais no nível global, vamos dizer assim, tem alguns benefícios para quem se associa. A associação não é muito fácil, assim, para o contexto brasileiro, tem até um desconto para quem é daqui, que aí são 80 euros anuais, né? Mas aqui no grupo da SDN Brasil, a gente quer trocar conhecimento com modelos mais acessíveis, como o de hoje, né? Mas para quem tiver interesse, é bacana, porque a rede ela oferece também acesso a uma revista acadêmica, na verdade, que troca cases e fala um pouco sobre a experiência global, né, dos profissionais e do que as empresas têm feito no nível global. E, inclusive, na última edição, a gente teve alguns brasileiros dentro mostrando seus trabalhos também. E também tem vários cursos e conferências, né, que são disponibilizados com acesso que fica mais acessível quando você está compartilhando da rede, né? E também lembrando que tem um canal do YouTube, tem um site, enfim, tem vários materiais gratuitos para quem também não é da comunidade, então também tem esse espaço gratuito. Vou fazer um jabazinho, pode passar aí para o próximo slide. Fazer um jabazinho da nossa rede, né? Nós somos mais de 20 membros organizadores, mas hoje, especialmente, tem uma provocação para convidar todo mundo que participa das regiões Norte e Nordeste para se juntarem a nós, né? Estarem junto com a gente. Também, não só dentro da comunidade, mas quem quiser ficar à vontade para ser voluntário junto comigo.
e alguns outros voluntários, como a Thalita, Daniel, e algumas das figurinhas que estão no slide, são apresentadas nas fotos dos slides, estão trabalhando, a gente tem esse trabalho colaborativo para, pelo menos uma vez por mês, agora está iniciando esse contato mais próximo com todos nós, né? Fazer essa rede girar. E para contar um pouquinho dessa agenda, né, a gente está com uma programaçãozinha em nível local. Agora a gente não está mais espaçado, né, em cidades e estados, como a gente era antes. Agora, em nível local, a gente se juntou, né, como Brasil, para falar hoje e no dia 4 de maio também, na próxima quarta-feira, sobre esse assunto, né? Assim, sobre ter esse encontro, a continuação do encontro de hoje, que é um fórum com especialistas em design de serviço, que a gente vai poder perguntar basicamente qualquer coisa para eles, então já vai pegando essas perguntas aí. E também no dia 5 de maio, né, logo no dia seguinte, no nível global, a SDN vai estar levantando um evento bem bacana, também em apoio, né, a situação de guerra que está acontecendo na Ucrânia. Então, vão ter algumas figuras, né, do design de relevância global para trocar um pouco essa ideia. E em junho, a gente tem também o Service Design Day, que é o dia de comemoração global, né, que o mundo inteiro se junta, né? No caso, todas as comunidades da SDN no nível global estão conectadas para falar sobre o mesmo tema. Então, já guardem na agenda, assim, dia 1º de junho a gente vai se dia 4 que vem, e 1º de junho a gente se encontra com certeza. Quem quiser acompanhar nossas redes, né, assim, já perguntaram aqui no chat se a gente envia a confirmação desses eventos, faz essa divulgação, sim. Pode acessar o nosso Linktree, que está no QR Code disponibilizado no slide, que vai estar com alguns acessos, assim, e aí se tiverem melhorias e sugestões, trazem para a gente também, que a gente tenta facilitar esses acessos. E como nossa contribuição, né, a forma que nós encontramos a nível Brasil, né, para contribuir com a sociedade, né, de alguma forma, no nosso nível de comunidade aqui, foi trazer algumas temáticas e ações sociais. Então, hoje a gente queria apresentar para vocês 3 pessoas que foram muito importantes. Aliás, queria parabenizar a todos pelo incentivo de estar auxiliando o trabalho, né, e as conexões que essas 3 pessoas estão fomentando a partir do Lute Sem Fronteiras, da Observatório do Marajó, e quem faz essa ponte está sendo o Movimento Moara. Então, eu vou deixar aqui meu agradecimento e também a vocês e também a eles por estar nessa colaboração conjunta. E queria apresentar um pouquinho, eles não puderam estar presentes hoje, mas deixaram um videozinho para se apresentar e falar um pouquinho desses trabalhos que estão sendo feitos. Meu nome é Bianca Barbosa, sou gestora de comunidade do Observatório do Marajó. O Observatório vem trabalhando no fortalecimento do espaço cívico dos 17 municípios que compõem o arquipélago de Marajó. Uma das nossas principais ações relacionada à pandemia, onde tivemos realizando uma campanha de prevenção ao coronavírus, reunindo dados sobre a vacinação e sobre o andamento da pandemia. Temos um projeto voltado à prevenção do fogo, projeto voltado ao uso sustentável do solo para a produção de alimentos, ao fortalecimento de grupo de mulheres. O nosso trabalho é voltado a comunidades tradicionais marajoaras e gira em torno desse fortalecimento para que as comunidades sejam protagonistas, né, da sua própria história, e que eles possam falar da sua realidade e possam buscar a implementação de políticas públicas para a melhoria de suas comunidades. É muito importante esse apoio, essa rede de apoio que nós temos
dos patrocinadores, das pessoas que nos ajudam a realizar essas ações dentro do Marajó. Boa noite, pessoal. Meu nome é Elisa Serafim, sou ativadora e articuladora de conexões no Movimento Moara. Gostaria de agradecer e parabenizar a mobilização da Rede SDN para a realização dos eventos com discussões tão pertinentes do universo do design. Gostaria de agradecer também essa parceria de encaminharmos junto as arrecadações financeiras do evento para iniciativas de relevância do território amazônico brasileiro, e as arrecadações serão encaminhadas para a Associação Lute Sem Fronteiras, para o projeto Observatório do Marajó, que tem uma ativação e articulação política e social em algumas comunidades da Ilha do Marajó, no Pará, no norte do Brasil. Obrigada, um ótimo evento e até a próxima. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é Caio Vação. Eu coordeno o Movimento Moara, que ele é dedicado a apoiar, desenvolver e fomentar a inovação regenerativa brasileira que tenha relevância global. A gente tem apoiado uma série de iniciativas ao longo dos últimos anos e temos novidades aí para o segundo semestre desse ano e para o ano de 2023. O Moara, ele tende a apoiar a construção de novos métodos, construção de rede, construção de uma expertise distribuído nas redes e nos ecossistemas, né? E nós acreditamos que uma das coisas mais importantes nesse expertise é a capacidade de construir inteligência, como faz o Observatório do Marajó. Tenha um bom evento e a gente se vê por aí. Massa demais. Então, quem quiser ficar sabendo, conhecer um pouco mais depois, fica à vontade. Bom, eu vou passar a palavra aqui para quem veio tirar a gente dessa bolha regional, muito bem dito, né? Que são esses nossos especialistas. Nossa, estou muito feliz para ter vocês aqui e queria convidar, então, na verdade, tem uma gafe visual aqui, porque aqui a gente está com todos os convidados, tanto do dia de hoje quanto do dia da semana que vem, né? Mas hoje, especificamente, a gente vai conversar com o Vitor Hugo, que está por aí, o Léo Lima e o Matheus Vale. E na semana que vem, com a Jana e com o Janderson. Mas então, vou passar a palavra aí para o Vitor, para o Léo e para o Matheus. Obrigada por estarem aqui, galera. Como é que vocês estão? Todo mundo me ouvindo aí, pessoal? Eu tô. Sim, Sim. Tá. Tudo certinho. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Bárbara. Obrigado, pessoal que está aqui presente. Eu vou puxando, então, o assunto e vou passando para o pessoal aí, conforme a gente vai conduzindo a conversa. Pode ser? Então, vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo. Eu sou o Vitor, sou Head de Design na UIME, sou professor de Design aplicado à produção de dados no Data Privacy Brasil. Estou mestrando em Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC. Tenho trabalhado fazendo projetos de design de serviço, design de negócios, design estratégico para organizações de todos os setores da economia. Eu estou hoje numa sala escritório aqui da minha casa, cheia de livros, com uma estantia de livros atrás de mim. Eu tenho cabelos pretos, sou pardo, estou usando uma camisa preta e tenho barba preta também. E eu estou super feliz de estar contando com a presença de vocês hoje aqui para a gente bater esse papo, especialmente porque ele é um papo sobre a gente olhar para outras regiões, outros lugares e diferentes aplicações do design de serviço, que é o que a gente trabalha e que a gente se dedica tanto para engajar essa comunidade, né? É até um ponto de atenção, né? Na divulgação estava Vitor São Paulo, mas eu morei em São Paulo há muito tempo, mas atualmente eu voltei para minha terra natal, que é em Belém do Pará, e fiquei muito feliz de ver que o Moara está ganhando uma proporção legal, porque eu participei da concepção do Moara há muito tempo atrás, com o Caio. Então, muito legal ver que essa rede se desencontra e se encontra nessas trocas aí, nesse engajamento todo que o design nos proporciona, né? Legal também ver que tem pessoas aqui que participam dos encontros da SDN regional, da SDN local e da SDN global também. Então, muito bom estar revendo as carinhas de vocês. Estou com saudade de encontrar um monte de gente presencialmente aí e dar uns abraços. E agora,
falando menos de mim e falando um pouco mais do que a gente veio conversar hoje aqui. Hoje, o subtema desse nosso encontro é a gente falar um pouco sobre design corporativo, e a gente vai trazer o ponto de vista de duas pessoas que vão compartilhar um pouco as suas experiências com a gente. Essas duas pessoas são o Léo Lima e o Matheus Vale, né? Os dois são de Recife. Então, eu queria convidar primeiro o Léo, para você se apresentar, fazendo a sua autodescrição e contar um pouco sobre quem você é e a sua jornada de carreira até esse momento atual. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou o Léo Lima. Eu sou uma pessoa que sempre foi um pouco estranha dentro dessa área de tecnologia e design, porque inicialmente eu venho da área de ciências sociais, né? Depois eu pego e trabalho muito com arte contemporânea e cinema, com mediação em museus, espaço museográfico, montagem de exposição. E aí depois eu vou trabalhar com game design, né? E do game design eu fui indo para essas áreas de design, mais especificamente de UX, com muito foco de UX Research, né? Que na época, inclusive, não era tão comum você ter um cientista social fazendo isso. Eu fico muito feliz de ver que hoje em dia, cada vez mais, essa expertise das ciências sociais é aproveitada dentro da área de design, né? E depois fui trabalhar mais com essa parte de design de serviço e também um pouco com essa questão de tecnologia maker, né? E para mim, assim, que sou uma pessoa que veio um outsider, né, da área tanto de tecnologia como de design, eu vejo as coisas de uma forma sempre muito holística, assim, né? Eu vejo sempre de uma forma que, para mim, tudo é design, sabe? A gente dá todo ano um nomezinho engraçado para o design, seja ele thinking, sprint, service, e para mim tudo é construção de projeto, né? Construção de projeto a partir de uma pesquisa bem fundamentada, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que estou aqui com a camisa com temáticas florais, né? Um grande bigode, uma grande barba e um grande cabelo, mas está preso, porque senão eu estaria parecendo um leão. Aqui o móvel atrás de mim não são livros, mas tem bastante vinil e bastante miniaturas, um móvel antigo. Minha casa ela tem muitos elementos, ela parece quase um museu. Então, é isso. Espero que a gente possa ter uma conversa bacana hoje e se sintam à vontade para a gente trocar. Valeu, gente. Muito bom, muito bom. Coisa de antropólogo, né? Ter esses artefatos assim, que contam histórias no museu e tal. E bacana ver essa jornada assim, que envolve pessoas, tecnologia, design, muito bacana, tudo a ver. E agora eu queria convidar o Matheus Vale, Matheus, para você se apresentar também, fazer sua autodescrição, né? Um resumo de como foi que você iniciou a sua carreira e como você chegou até o momento que você está vivendo hoje. Beleza, beleza. Primeiro, obrigadão pelo convite aí, um prazer conhecer quem eu não conheço ainda e rever quem eu já conheço. Eu sou o Matheus, eu tenho cabelo preto, liso, curto, estou de óculos, de grau, e aqui atrás de mim tem uma parede branca com vários quadros de artistas nordestinos, inclusive, que eu gosto muito, e só uma fileirinha de livro, porque eu me mudo bastante e não consigo carregar, sempre que eu carrego eu perco metade. Então tá difícil de juntar. Eu comecei minha carreira como designer já há bastante tempo. Eu moro em Recife, mas eu sou cearense. Então eu comecei a trabalhar lá no Beach Park, não sei se alguém conhece, é um parque aquático. Então a minha carreira começou embaixo de um tobogã. E eu não sou o Chorão, mas meu escritório era literalmente na praia. Então começou mais ou menos assim. O Beach Park ele fazia parcerias estratégicas com outras empresas, com a Avianca, por exemplo, com a GetNet. E eu entrei nesse meandro do design, como é que o design toca a estratégia, né? E foi aí que eu comecei mais ou menos o design de serviço. Vim fazer mestrado aqui em Recife, trabalhar aqui em Recife, já focado nessa área de um pouco o X de pesquisa, né? Como acho que muita gente entra mais ou menos por essa frente, e principalmente focado em design de serviço. Então, atendi desde café minúsculo até funerária, até, sei lá, empresa de ônibus, tudo isso pensando no design de serviço, né? Pensando no serviço, na experiência dessas pessoas e como é que a gente diminui esses atritos e melhora um pouquinho, torna as coisas um pouquinho mais acessíveis e interessantes para quem usufrui daquele serviço. Então, acho que esse é o meu background aí um pouquinho, mas a gente vai conversando e pode falar sobre outras experiências também. E, atualmente, eu trabalho no César, né, que é uma organização, um centro de inovação aqui em Recife, que também atende várias e várias empresas, falando de software, de experiência, e agora mais também focando em serviço.
Legal, muito bom. E o César é, de fato, uma grande referência quando a gente pensa em inovação e no contexto do Nordeste, né, de Recife. Eu tenho também como uma grande referência em inovação. Muito legal. E o Léo também teve uma história no César, né? Você teve formação no César também, não foi, Léo? Foram só 7 anos só, Vitor. Só 7 Somente. anos. Né? Legal. Imagino que Matheus esteja aproveitando muito do que a gente, nesse tempo aí, estava construindo e dos tensionamentos que a gente teve que criar para, inclusive, favorecer esse desenvolvimento do design, né? Tem o Mabuse lá, que é uma liderança que há muito mais tempo do que a gente já estava construindo esse ambiente. Então, acho que hoje, realmente, esse ambiente de inovação aqui no território, ele tem se beneficiado dessas trajetórias aí, né, de vida. Eu fiz professor Legal. também do César School, né? Fui inclusive tipo da banca de Matheus aí do mestrado, quando ele foi defender. Enfim, uma história grande aí se entrelaçando. Legal, muito bom. E aí, já entrando em algumas perguntas, eu vou começar falando um pouco da dinâmica que a gente está pensando em fazer hoje, pessoal. Vou fazer algumas perguntas aqui que a gente já tinha conversado um pouco antes para o Léo e para o Matheus, mas a gente vai abrir para vocês também mandarem perguntas, tá? Então, vocês podem mandar perguntas no chat, a gente pode desenvolver mais esse assunto, né? Está super aberto para isso. E a gente convida também vocês, eventualmente, para abrir a câmera e participar da interação com a gente, compartilhar suas histórias, suas experiências. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, considerando que a gente quer entender sobre esse universo corporativo do design, que o design ganha nos dias de hoje, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, como foi a jornada de vocês de se perceber nessa posição de trabalhar com o design ou o design de serviço dentro das corporações, das organizações? Não necessariamente dentro, mas também para organizações e para corporações. Como foi a jornada de cada um para, assim, o que vocês faziam imediatamente antes e quando vocês se viram assim usando o design desta forma? Como foi essa experiência? Queria perguntar primeiro pro Léo. Vamos lá, Léo, conta a tua história. Então, eu praticamente quando comecei nessa área, meio que aquela história era tudo mato, sabe? Tipo, nem tinha chegado o design Que thinking ano aqui com foi? força. Rapaz, foi 2011, 2009, não, 2009 eu já estava no César já. Eu sou meio ruim com data, gente. Tipo, uma das hipóteses é que talvez eu tenha TDAH, mas eu nunca fui num psicólogo para me diagnosticar. Estou pensando muito nisso ultimamente, mais como uma curiosidade, porque eu acho que eu já aprendi a fazer meu próprio design de serviço para minha vida, para deixar ela funcional. Mas, né, vai que tem algumas dicas e truques que eu ainda posso pegar. Então, assim, foi há muito tempo atrás, tipo, vindo dessa área de games. Para você ter uma ideia, eu desenvolvi jogo para celular que tinha botão, gente. Entendeu? Tipo, eu desenvolvi nessa parte que eu trabalhei com game design, era aquele joguinho que você estava saindo da cobrinha, começou a ter uns jogos que eram pixelados ainda, em pixel art, em colorido, em celulares coloridos, que era... E aí depois veio a canetinha, né, que você podia ter o touch. E aí eu fui evoluindo nessa área, mas sempre muito numa perspectiva de entender que o design era uma complementariedade para essa parte de ciências sociais que eu tinha, né? As pesquisas acadêmicas, muito se fala, né, que tipo assim, porque a academia, tem muita gente que gosta de criticar, né, dizer, a academia, ela não serve para nada, a pessoa produz o conhecimento acadêmico, fica lá dentro da academia mesmo, mas o quanto também não são das pessoas da sociedade que não tem essa prática de realmente pesquisar, pô. O papel da academia é produzir pesquisa, produzir dados, e o papel da gente é executar, seja projetos ou seja políticas, em cima dos dados, né? Mas aí você pega e faz tudo na correria e termina tirando da sua cabeça a ideia, né? Então, assim, tem um meia-culpa, nem eu te ligo, nem tu me telefona, da academia com a corporação, que eu acho que a gente tem que repensar. E aí eu acho que esse momento que a gente vive do design, né, e era um design, por isso que eu trouxe o Mabuse aqui para falar, né, esse grande mentor aqui do território, e sobretudo do César, porque é um cara que ele é autodidata, né, tipo, se graduou e já doutor, sei lá o que, em filosofia do design de uns tempos para cá, nos últimos anos, né? E ele era sempre uma pessoa que trazia essa parte do design, essa perspectiva do design da pesquisa, muito forte para dentro do César, né? Então, quando eu começo a trabalhar mais diretamente com alguns projetos, eu começo também nessa área de UX, que era esse UX que eu chamo de fazedor de wireframe, né? Tipo,
Você tinha um programa muito grande, um projeto muito grande, onde tinham que ser desenvolvidos muitos aplicativos e tinham que ser desenvolvidos muitos wireframes para que os desenvolvedores pudessem implementar os apps. Né? Era um boom, a gente tinha que fazer praticamente uma loja de aplicativo da Samsung, era, enfim, era de alguma dessas grandes empresas do zero, assim, do celular que eles estavam lançando. Né? Então, começo com essa perspectiva também de aprender muita técnica. Eu estava até comentando com um amigo, cara, Figma e Adobe XD hoje em dia é uma maravilha, porque com a Shuri tu tinha praticamente que fazer o botão, tá ligado? Pegava um quadrado, um retângulo e criava o botão realmente, o tamanho do botão, o formato do botão. Você não tinha padronização de Android, não tinha padronização de iPhone, você tinha que ir atrás da guideline e aplicar ela a partir do seu design. Então, assim, tudo era um pouco mais rudimentar, né? Por isso que eu digo que meio que era tudo mato. O próprio iPhone, eu estava lá dentro do César já quando lançaram o iPhone, a revolução que foi, né? Então, existia já desde aquela época uma dificuldade em entender o trabalho do designer que não era gráfico, né? Tipo, isso eu acho que é uma coisa que talvez vocês sintam ainda, mas eu acho que eu senti durante muitos anos, né? E existe essa dificuldade das pessoas entenderem. Vejam, depois de 7 anos dentro do César, a gente perguntava, Léo, tu não faz gráfico não, né? Tu não vai fazer, tu faz UI? Eu dizia, porra, gente, vocês já me viram aqui em várias palestras, vocês conhecem o que eu faço, tipo, a gente já trabalhou em projeto junto, e tu, a essa altura do campeonato, vai me perguntar um negócio desse, né? Então, assim, é difícil para as pessoas entenderem que design não é desenho, mesmo dentro desses ambientes corporativos de inovação, né? Tipo, as pessoas, às vezes, que estão trabalhando diretamente com negócio ou com gestão, elas têm essa lacuna, né? Então, assim, existia muitas vezes uma dificuldade de evidenciar a percepção de valor do nosso trabalho. Né? Isso, com o tempo, quando vem chegando essas novas ondas, né, do design thinking, do design sprint, o service design, isso começa as pessoas a entenderem melhor, mas mesmo assim, eu entendo que ainda segue sendo um grande desafio, porque quando você pega e pensa, também trazendo um pouco dessa questão da academia, né, o trabalho intelectual ele é tradicionalmente pouco valorizado aqui, né? Tipo, eu acho que no Brasil ele é pouco valorizado, né? Bom não é o arquiteto que pensou o projeto, bom é o engenheiro e o pedreiro que botaram o projeto em cima, né? Então, assim, eu acho que dentro do design a gente sempre atua meio como essa coisa do arquiteto e muitas vezes a gente fica meio que assim, certo, eu sei que um cara que fez um código bom é porque o negócio funciona e não quebra. Eu sei que o cara que é um designer gráfico bom, eu bato o olho e acho bonito e o cliente achou bonito. Então, ele é bom. E o bom UX? Como é que a gente avalia esse bom UX? Você vai avaliar isso a partir de uma perspectiva contínua de interação com os usuários e de avaliação do seu aspecto. E quando você não pode fazer isso? Quando o projeto ele tem um deadline que é entregue para o cliente como pronto, o projeto está pronto, concluído, vai passar para o próximo projeto e acabou-se. E você não tem essa continuidade. Como é que as próprias lideranças conseguem avaliar o seu valor dentro daquela organização, né? Então, assim, eu fico muito feliz de ver hoje que a gente pode ter um encontro como esse, que a gente está discutindo essas coisas, de poder ter trabalhado nos últimos anos nessa perspectiva do design de serviço, né? Onde a gente pode atuar mais diretamente no cotidiano das pessoas e entender que o que a gente vê muitas vezes nos livros e trazido de fora, a gente tem que pegar e ter esse cuidado, né? Que se discute também muito da academia, para você não pegar uma teoria do exterior e tentar aplicar aqui no Brasil como tal. Né? Tudo é necessário adaptação e entendimento para ver o que é que funciona para o contexto específico do Brasil, o contexto específico de nossa região, né? Não é simplesmente pegar os processos, os canvas, o que quer que seja e Ctrl+C, Ctrl+V. Nenhuma teoria funciona dessa forma, nenhuma metodologia funciona dessa forma. Quando você faz isso, o que você termina gerando são distorções, né? Eu vi um post outro dia, obviamente clickbait, né? Mas como é comum hoje na internet para atrair a atenção da gente. Mas era assim, não faça pesquisa antes de criar seu produto. Né? A post era esse, era uma pessoa de design postando. E eu fiquei, que porra é essa, né? Tipo, o que é que essa galera tá falando aí? E aí o que falava era o seguinte, não faça uma pesquisa ruim, porque uma pesquisa ruim, ela vai dar a aparência de legitimidade para o seu produto, que é como se ele tivesse uma pesquisa, mas ela é uma má pesquisa, é uma pesquisa que induziu a uma resposta que você queria. E isso vai te levar a seguir por esse caminho com mais certeza, mas em direção a um caminho equivocado.
Porque você não fez uma pesquisa para perguntar, para avaliar, para entender o seu usuário. Você fez uma pesquisa para validar o seu produto, para provar que você estava certo, né? Então, assim, eu acho que dentro desse mundo corporativo, que é o ponto principal que eu queria trazer, eu estou demorando demais, gente, né? Desculpa. Podem me cortar, viu? Faz um sinal, dá uma sacudida, viu, Vitor? Eu acho que dentro desse mundo corporativo, eu acho que esse é o maior questionamento para mim. A gente, muitas vezes, dentro de um prazo extremamente curto, né? Muitas vezes com um projeto que ele já tem um resultado esperado óbvio, assim, tipo, é um aplicativo disso, pô. Tem que sair assim, ó. Às vezes já vem da empresa de publicidade. A empresa de publicidade já fez um prévia de um wireframe aqui, é só vocês construírem ao redor, né? Tipo, então, assim, aquilo na cabeça de quem está encomendando já está validado, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, gente, o papel do designer é fazer um papel que um bom médico, um bom investigador faria. Não é aceitar os que o seu paciente... Imagina que entra um paciente com dor, né? No consultório, ele diz, eu quero morfina, doutor. Aí você vai dar morfina pro cara. Tu criou um viciado em morfina, pô. Tu não resolveu o problema do cara. Tu vai anestesiar o cara para ele não sentir a dor e ele vai virar um viciado em morfina, né? Se você pergunta, peraí, pô, mas vamos conversar, e descobre que, na verdade, a dor do cara é porque tem um prego enfiado no sapato dele e que basta tirar o prego e resolver o problema, ou então, pelo menos, resolver temporariamente, porque é isso, né? A gente, quando começa a trabalhar com design, a gente entende que a gente não resolve problemas. Isso é uma coisa que se dizia muito nos anos passados, né? O design resolve problema, a inovação resolve problema, a inovação resolvendo, não resolve. A gente trabalha problemas. Por isso que a gente vai sempre ter trabalho, né? Porque é uma jornada em busca do aperfeiçoamento. Assim como a ciência é uma jornada em busca da verdade. A gente não tem a verdade, mas a gente está sempre fazendo melhores perguntas, tentando entender melhor os contextos, para que a gente possa chegar o mais próximo possível do que seria um produto perfeito e do que seria a verdade, né? Então, eu acho que é por aí, esse tensionamento do mundo corporativo hoje. Adorei que você já extrapolou e trouxe um monte de temas legais aqui, que já me dá caldo para fazer mais perguntas e a gente evoluir aqui. Mas, muito legal que você fala assim, como avaliar um bom UX, né? E hoje, a gente vê tantas métricas aí sendo usadas para UX, tantas fórmulas de avaliar experiências. Mas e quando a gente traz para a complexidade, como avaliar um bom serviço, né? E aí a gente olha não só para o que está no front stage, mas a gente tem que olhar para o que está no backstage do serviço e como que a gente avalia esse backstage do serviço para indo além de parâmetros de eficiência operacional, né? Mas também considerando como que esses bastidores do serviço estão de fato conectados com o front stage, com as necessidades do usuário. Como que eu avalio o nível de centralidade no cliente que eu tenho? Então, é muito boa essa reflexão, assim, que não é a mesma coisa que eu avaliar um design gráfico, não é a mesma coisa que eu avaliar qualquer outro design. Cada design, cada artefato que cada tipo de design entrega tem suas peculiaridades, né? Então, foi uma coisa que me trouxe muito que você está trazendo. E quando você falou do mundo corporativo, você trouxe todas essas questões das exigências do mundo corporativo para o designer, né? Tem que entregar num tempo curto, tem que entregar com base num produto que já existe e tudo mais, e isso parece que são restrições que se impõem porque esse designer vai entregar, né? Você tem que entregar para o corporativo, mas tem uma série de restrições ao método, talvez, que você pode implementar, né, nesse mundo corporativo. Então, a gente estuda muitas vezes um método ideal, mas quando a gente vai para a prática, a gente tem que lidar com essas restrições e tomar decisões ali do que de fato faz a coisa andar para frente. Ao mesmo tempo que o mundo corporativo ele oferece oportunidades de aplicação, ele também traz essas restrições. Muito legal. E agora eu queria ouvir do Matheus. Matheus, conta para a gente um pouco, assim, como que foi a sua entrada nesse mundo corporativo e suas percepções, assim, de como que é aplicar o design, né, nesse contexto, assim. Quando que você deixou de se perceber como um estudante de design ou como um designer de outro segmento e de fato um designer que olhava para essas questões organizacionais? Massa. Eu vou viajar um pouquinho na minha resposta, e aí, se vocês odiarem, vocês reclamam com a Bárbara, que fala que me convidou, tá? Mas eu vou começar falando sobre o contexto de ser nordestino, fazendo esse design de serviço, assim. E vou chegar nessa resposta, se Deus quiser, da pergunta que você me fez. Mas eu estava estudando esses dias, cara, e eu vi que o Nordeste, essa palavra Nordeste, até o século XX, ela não era utilizada. Não existia Nordeste, não existia. Isso não existia.
existiam umas terrinhas ali entre o norte e entre o leste do Brasil, mas a primeira vez que essa palavra é usada é em mais ou menos 1909. E aí uma série de intelectuais que eram meio saudosistas do que tinha antes do aquele início do modernismo brasileiro, da industrialização. Então, eles eram saudosistas um pouquinho da escravatura, da cultura rural, daquilo que, diferente do sul do Brasil, que teve a sua cultura deturpada pelos estrangeiros, era a raiz do Brasil. Do pensamento dessas pessoas, homens brancos, ricos, que frequentavam aqui a Universidade de Direito do Recife, e eram todos amigos, eu estou falando de Ariano Suassuna, Câmara Cascudo, e principalmente de um cara chamado Gilberto Freire. Então, essas pessoas, elas começaram a se reunir na casa de Gilberto Freire para tomar café e pensar o que era o Nordeste. Co-criar o Nordeste, né? É quase um workshop da gente. Tem até os comes e bebes lá, que muita gente diz que são as melhores partes do design de serviço. Mas esses caras se reuniram e começaram a pensar como é que eles iam convencer as pessoas de que o Nordeste existia. Porque eles queriam modificar aquela realidade, daquele momento em que eles viveram, e trazer à tona esse conceito que para eles era interessante e fazia sentido no contexto em que eles existiam, né? Então, durante muito tempo, a partir das comidas que essas pessoas definiram, dos ritos que essas pessoas definiram, das lendas que essas pessoas definiram, a gente teve uma visão de Nordeste, e imagino que um pouco de Norte também, mas aqui eu estou falando mais de Nordeste mesmo, que até hoje é um pouco a visão que vinga e que existe sobre o que é o Nordeste, sobre o que é feito o Nordeste. É o cacto, é a dor, o nordestino é, antes de tudo, forte. E quando não é o forte, é a Juliette. Então, assim, a gente tem essas visões do que é o Nordeste. Quando eu olho para como é que isso foi criado, isso para mim é muito design de serviço, é muito design, assim, no geral, né? Porque é um monte de evidência, é comida, é roupa, é árvore, é planta, é lenda, que vira uma coisa só, um conceito que em menos de 100 anos parece que sempre existiu. Mas até 100 anos atrás ninguém nunca tinha falado. 100 anos atrás não, 120 anos, né? Porque é quase como se os anos 80 fossem há 20 anos atrás, mas não é. Então, assim, eu me pego hoje nesse contexto de ser um profissional de design, de tecnologia, inserido no Nordeste, que não é mais esse Nordeste, mas é também esse Nordeste, e que exige de mim um pouco esse posicionamento e entendimento do que é a minha região hoje e de como eu posso contribuir para construir a nova visão desse Nordeste. Seja corporativo, seja gráfico, seja o Nordeste que for, mas a gente se encontra num momento da história em que a gente entende que a gente não é mais aquela visão lá, é um pouquinho, mas não é mais só aquela visão, e a gente começa a dividir com as pessoas, de uma maneira boa, de uma maneira ruim, que seja, a responsabilidade pela construção desses novos cenários em que a gente quer viver. Então, assim, hoje eu vejo o design de serviço, como uma ferramenta potente para que a gente consiga envolver as pessoas na construção dos cenários que elas querem viver. Seja o que é o Nordeste para as pessoas hoje, seja o que é o meu bairro para as pessoas do meu bairro hoje, seja o que é a minha empresa, o que é o meu setor dentro da minha empresa, o que é a minha família. Então, como é que eu repenso esses conceitos que nem sempre estiveram aí, para que seja possível a gente criar novos cenários, novas possibilidades para as pessoas, né? O Léo, ele falou de um cara muito importante aqui de Recife, que é o Mabuse. O Mabuse, ele é um filósofo do design que extrapola pensamento sobre o design e que estica essa baladeira, esse bodoque, de uma forma que a gente, quando ele volta para a elasticidade normal, ele não está mais normal. Então, assim, é por causa do Mabuse que eu me permito viajar na construção do meu design, na construção dos meus cenários. Então, como é que a gente se torna hoje mediação para que as outras pessoas consigam ter também um pouquinho esse poder de construir os cenários que elas vão viver, construir os serviços que elas vão usufruir. Eu sei que quando a gente está no ponto de vista corporativo, é muito difícil, assim. Existe um capital muito forte que direciona o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Mas, às vezes, existem microambientes onde eu consigo atuar, onde eu consigo repensar as estratégias para agir também no que diz respeito ao design. Então, eu começo assim, a minha relação com o design hoje é muito nesse lugar. Hoje eu sinto que eu ganhei algum poder por causa do design, e minha intenção é como é que eu distribuo um pouquinho esse poder e como é que eu faço com que outras pessoas também possam
opinar, atuar e se sentir ouvidas, minimamente que seja, no contexto de design. Então, hoje, na minha empresa, eu atuo assim também. Como é que eu consigo ser um pouco mais mabuse? Como é que eu consigo esticar um pouco mais essa baladeira? Como é que eu consigo provocar esse cara que é um cliente capitalista duro para que ele perceba, o mínimo que seja, o valor não comercial e financeiro daquilo que a gente está construindo? Então, acho que o meu trabalho é sempre em cima dessa provocação, assim, como é que eu consigo encher o saco desse cara para que daqui a 2 anos venha um outro designer que não precise encher tanto o saco dele, porque ele já sabe mais ou menos o que é que o design faz, como é que o design atua. Mas acho que é mais ou menos um pouquinho esse meu contexto. Viajei um pouco aqui, gente, mas é o que eu fico pensando e refletindo também e compartilho com vocês. Espero que faça algum sentido. Talvez façam vários sentidos e isso não é necessariamente ruim, na verdade. Mas, cara, achei fantástico isso que você falou dessas reuniões de Bert Freire e Ariano Suassuna e do quanto eles tentaram projetar o que seria o Nordeste para o Brasil. Porque quando eu penso em design, eu penso com muita frequência na etimologia da palavra design, que vem do designare latim, que significa desígnio. Então, desígnio, design, designare, tudo tem o mesmo radical da palavra significado, da palavra signo, né? E o design ele não é outra coisa senão construir artefatos que nos permitam construir significados para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para as nossas relações. Quando a gente estuda a história do homem, e não, sei lá, em tudo no planeta, a gente olha principalmente para as evidências, geralmente as evidências do que o homem produziu, né? Ou seja, os artefatos que ele produziu. E o design é isso, a gente produz esses artefatos. Só que quando a gente fala de design de serviço, a gente está começando a falar de artefatos intangíveis, né? O que são os artefatos digitais, né? Que eles não são mais tão presentes assim. O próprio serviço, que muitas vezes ele é uma organização de tarefas, de pessoas, uma articulação de atividades que visam proporcionar uma experiência. Então, será que a gente pode estudar a história da humanidade estudando os serviços? Que tipo de percepção a gente teria de uma humanidade se a gente olhasse especificamente para os serviços para tentar trazer um sentido, para tentar trazer um significado para isso, né? Se a gente olhasse especificamente para as interações. E aí achei fantástico isso. E aí você falou muito, vocês dois usaram algumas metáforas tipicamente nordestinas, essa coisa de esticar a baladeira. Eu acho isso muito legal. Acho que, não sei se vocês percebem, mas às vezes eu falo com sotaque paulista, às vezes eu falo com sotaque paraense. Eu misturo, assim. Agora eu tô meio paulista, assim. Morei em São Paulo 8 anos, mas assim, qualquer coisa eu tô no sotaque paraense de novo. E eu percebi que isso aconteceu, não é forçado, foi uma coisa natural, porque eu acho que a linguagem corporativa, ela tem um padrão que reflete uma região ou que reflete um país, muitas vezes. É cheio de anglicanismos na linguagem corporativa. E muitas vezes, quando você usa uma linguagem diferente, isso eventualmente pode ser uma barreira a mais para você se conectar, pode ser uma barreira a mais para você ganhar a confiança das pessoas, para você ganhar espaço para falar alguma coisa. Então, quanto mais você se parece com seu interlocutor, mais ele vai focar no conteúdo e menos no processo de comunicação, né? Então, às vezes a gente vê que o design no Brasil vai adotando um padrão europeu, as organizações no Brasil vão adotando um padrão americano, né, de termos técnicos e interesses de negócio. Mas quando a gente olha para dentro do Brasil, será que se a gente está falando de ganhar espaço dentro das organizações e está falando também de descolonizar o nosso design, a gente está falando também de olhar para as diferentes formas de design do país, como que a gente constrói diferentes linguagens para tratar disso que sejam capazes de ganhar o interesse dentro das organizações? E aí eu vou conectar com o segundo tema, mas antes eu vou abrir para o Léo trazer o ponto de vista dele sobre tudo isso. Mas o segundo tema que a gente vai entrar justamente sobre como que o design ganha espaço dentro das corporações, né? E aí eu queria ouvir depois um pouco de vocês sobre isso. Como se vocês enxergam o desafio de ganhar espaço com design dentro das corporações. Mas vai lá, Léo, você está com a mão levantada, fala aí um pouco seus comentários. Era só 2 instigações que bateram aqui na cabeça. Assim, baladeira a gente não fala muito aqui em Recife, não. É coisa de cearense, viu? Só para deixar claro. E o Nordeste é isso, né? Essa riqueza. Você vai daqui para ali, que é perto, mas você já tem essa riqueza, né?
Uma coisa que eu fiquei pensando muito forte aqui foi o seguinte, foi tipo assim, como eu venho dessa área de cultura, que é justamente esse estudo, a antropologia, né? É esse estudo da cultura, né? E o que é cultura, no fim das contas? Cultura é o design de serviço que emerge a partir do que a gente consome em termos artísticos, em termos de vida, né? É esse design de serviço sem um designer, né? Então, assim, quando a gente está fazendo um design de serviço, o que a gente quer fazer é suplantar uma cultura existente de uma organização, que muitas vezes tem algumas características que terminam sendo perniciosas, que terminam gerando vícios ali dentro, que são inefetivos, e a gente tenta otimizar isso, né? E não tem coisa mais difícil do que mudar uma cultura, né? Não é uma coisa trivial você mudar uma cultura, porque o hábitos, né, essa cotidiano que a pessoa tem, é muito difícil de ser alterado. Então, eu gostei muito quando o Matheus trouxe isso e quando você traz também assim de como é que a gente estuda muito a partir do artefato, né, da arqueologia. Mas quando a gente está estudando do ponto de vista de antropologia, a gente está estudando quase o design de serviço. A gente está estudando como as pessoas se relacionam, como são as estruturas de parentesco, como é que é produzida a cultura, como é que as pessoas entendem o mundo, né? Então, assim, faz muito sentido para mim. E aí uma coisa também que o Matheus traz nessa coisa do dinheiro, né? Eu penso muito no senhor Siriguejo. Como é que a gente faz o senhor Siriguejo perceber o valor? Como é que a gente tensiona, né, esse estilingue ou essa baladeira? Porque baladeira, na minha cabeça, é uma pessoa que gosta muito da balada. Mas como é que a gente estica isso? E uma coisa que eu aprendi de um tempo para cá é a fazer o design de serviço falar dinheirês, sabe? Fazer o design falar dinheirês. Às vezes a gente precisa mostrar que o cara vai economizar muito mais investindo em design, né? Então, assim, não é uma coisa conflitante você pegar e estar falando com a pessoa de dinheiro. Ao contrário, a gente tem que aprender a falar dinheirês. Porque quando a gente vai falar com o usuário, a linguagem é uma. Quando a gente vai falar com o stakeholder, a linguagem é outra. Quando a gente vai falar com quem assina o cheque, a linguagem tem que ser outra, né? Então, a gente tem que evidenciar em números esse valor, senão o cara nem te escuta, né? Então, assim, só esses pontos que ficaram aqui fervilhando na minha cabeça para orientar, a gente está no próximo ponto, tá? Mas maravilhoso, gente, tô adorando. Eu acho que você já começou a entrar no tema, que é justamente isso, né? Como é que a gente faz com que os stakeholders estejam mais comprados no design de serviço? Então, assim, será que a gente tem algumas dicas, né, para que... Essa pergunta veio do nosso formulário, estou trazendo agora, assim, então, será que a gente tem algumas dicas, né, para os stakeholders estarem mais comprados? Ela veio com o termo buy-in, então é uma prova, né, de que o mundo corporativo, de fato, usa os anglicanismos, né? Então, como eles podem estar acreditando nisso, mas que não me importam o suficiente? Vou ler a pergunta como está aqui. Acho que não é uma pergunta, é um pedido. Assim, dicas para aumentar o buy-in de stakeholders que são essenciais para vocês, mas que não se importam o suficiente, ou seja, os stakeholders não se importam o suficiente, ou não têm tempo para participar de processos co-criativos. Então, é típico contexto, né, de que a gente quer incentivar ou ganhar espaço com o design de serviços das organizações e as pessoas não dão atenção para isso. Eu já vejo que no eixo sudeste, o design de serviço é um pouco mais próximo do senso comum, ou pelo menos a experiência do cliente é um pouco mais próximo do senso comum na maioria das organizações. Mas eu sei que no norte isso ainda não é uma realidade. No nordeste eu acho que talvez esteja um pouco melhor do que no norte, mas também imagino que ainda não esteja no nível de conversa que a gente consegue estabelecer no sudeste, né? Então, se vocês têm algumas dicas que ajudam a gente a ganhar espaço com o design de serviço nas organizações. Quem que pode falar primeiro? Deixa eu ir, que eu já estava falando, e aí o Matheus arremata maravilhosamente, como ele fez da primeira vez. Velho, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, tipo, você conseguir pegar e mostrar, né? Tipo, eu vou trazer um exemplo, inclusive, que é do Gustavo Oliveira, que ele num evento lá em Manaus, inclusive, ele deu esse exemplo numa palestra dele. E eu achei muito interessante porque na época ele estava montando o departamento de UX da TOTUS, né? Que é uma empresa que é de software, eu acho que vocês conhecem. O deles parece um V, né? TOTUS. Eles fazem sistemas para gestão de supermercado, atacado, não sei o que. Hoje em dia eles fazem coisa que só porra, na verdade, mas na época era bem isso, né?
Então, ele pegou e fez assim, no começo, um dos primeiros projetos que ele disse foi justamente um sistema que era aplicado, vamos dizer, eu vou usar um exemplo aqui, não vou lembrar exatamente, tá? Mas é um supermercado. Então, você tem o caixa lá, que tem um sistema rodando, né? E aí o pessoal queria dar uma melhoradinha, sabe aquele projeto que é assim, não dá para mexer muito não, é só para botar um botão novo, é só para botar uma feature nova e querem que tu mexa no Frankenstein? Vocês sabem como é. E aí ele pegou e olhou para esse projeto, viu que o sistema era desenvolvido de engenheiro para engenheiro, né? Ele conseguiu pegar e conversar com o pessoal e entender o contexto de uso, e ele viu que tipo demorava, em média, 15 dias para uma pessoa ser treinada nesse sistema, né? A TOTUS também tinha um time de suporte que era 24/7 para tirar essas dúvidas, né? Quando o pessoal estava lá usando o caixa e precisava cancelar uma compra, não sei o quê, e alguém não sabia, tem que ligar para dizer, peraí, não sei o quê. Tinha que tirar essa dúvida. E aí ele conseguiu remodelar esse sistema. Mas aí você diz assim, porra, como é que o cara fez uma façanha dessa dentro de uma empresa que o X não era forte, que só tinha engenheiro, com um produto consolidado, que já estava rodando e que o cliente não estava comprando aquilo, né? Ele simplesmente pegou esse 15 dias que era de treino, ele verificou quanto era que acontecia de mudanças de pessoas novas chegando na organização durante o ano, certo? E ele calculou o gasto de ter 2 pessoas praticamente assim em treinamento a cada X tempo. E vamos dizer, deu R$500 mil por ano de tempo que o cara estava empregando para treinamento. E aí ele propôs um novo design daquele sistema, né? Uma nova diagramação, um novo processo de uso, um novo UX, certo? E ele mostrou que dava para a pessoa ser treinada em uma manhã, né? Então, você pega e diz assim, olha, esse projeto vai te custar 50 mil, mas ele vai te economizar 500 mil por ano. Então, na verdade, o que eu estou economizando é 450 mil. Porque agora uma pessoa senta com a outra numa manhã, ensina ela a usar e está tudo óbvio. E para TOTUS, porque, veja, você não basta fazer o buy-in do cliente. Às vezes, dentro de casa, tu enfrenta essa resistência antes de propor ao cliente. Porque muitas vezes tu nem tem acesso a esse cliente. Ele está mediado, às vezes, por um gerente, por uma pessoa que está mais à frente, que vira, às vezes, um cão de guarda. Tipo assim, cala a boca, menino, faz o que estão te mandando, conclui esse projeto para a gente ir para o próximo, não inventa não. O design ele vive praticamente nesse território do não inventa não. E aí imagina um designer que veio da área de ciências sociais, né? Que a gente é problematizador, né? Fudeu. Né? Mas eu estou problematizando para evitar um problema muito maior lá na frente, caralho. Não é porque eu tenho diversão de trazer problema à tona, não. É para a gente botar a bandeirinha vermelha. E se a gente decidir que não vai trabalhar, tudo bem, mas vamos contornar, pelo menos, a bandeira vermelha, né? Ninguém precisa ser o Titanic. E aí ele chegou dentro da TOTUS e disse assim, gente, aquele time de suporte não vai precisar ter mais. A gente vai poder botar eles para trabalhar em outro projeto, em outra coisa. Porque uma pessoa, ou então um time que tire dúvidas pontuais já vai dar conta. Aí a galera pegou e viu, né? Tipo, financeiramente, qual era o valor do design, né? Então, eu acho que a gente tem que ser mais esperto, às vezes. A gente, às vezes, não tem, por exemplo, dentro de uma organização, né, esse conhecimento de como é que aquele design vai realmente impactar a organização da pessoa. Quando você está fazendo um trabalho direto com o cliente, né? Por exemplo, hoje em dia eu atuo com o meu escritório de design, que é o Slow Design, inclusive, que é uma ideia de, agora Slow aportuguesada, é SLOU, né? Que é numa perspectiva de trazer um design que faça sentido. Não é esse design que vai a 500 km por hora em direção à parede, né? Que é muito rápido, que é tipo, faz de qualquer jeito para a gente fazer o próximo, que é muitas vezes essa perspectiva do design corporativo. Então, a gente, como está lidando diretamente com o cliente, como a gente está lidando diretamente com os stakeholders, a gente consegue ter esses dados que são muitas vezes essenciais para esse buy-in. Quando a gente está dentro de um ambiente corporativo, não. O que chega para a gente muitas vezes é uma tarefa. E aí é isso. Quando você fala assim, o design de serviço ele é mais senso comum aqui no Sudeste, né? Será mesmo? Ou será que simplesmente tem mais designers de serviço? Será que na prática das corporações, as corporações elas realmente levam a sério o designer? Será que elas botam realmente o designer como um decisor dentro das organizações? Será que eles sentam à mesa das pessoas grandes ali dentro? Ou eles são mais um funcionário que faz coisinha bonitinha quando eu mando? Né? Eu acho que tudo aí são processos para a gente pegar e estar refletindo. E aí eu acho que tem uma particularidade aqui
talvez da gente em Recife, né, que é onde eu estou inserido, e Matheus está também, que a gente, por ter uma pessoa como o Mabuse, né, você tem uma pessoa, tipo, você tem vários designers, outros colegas que a gente tem aqui, que vêm dessa escola, desse design, que está olhando com essa profundidade, que tensiona, né, tensiona esse estilingue a hora toda, né, a gente, eu acho que consegue ter um pouco mais de... Os designers que estão aqui, eles conseguem fazer, eu acho, que ser ouvidos, né? Eu acho que a gente tem conseguido ser mais ouvido, mesmo tendo que ser um pouco mais chato às vezes, né? Mas de uma forma muito encantadora, como todos nós designers sabemos ser, né? A gente diz que isso não vai dar certo, meu amigo, mas de uma forma totalmente amável e com argumentos extremamente bem apresentados. E a gente nem usa essas palavras, né? A gente diz, eu creio que talvez essa rota essa abordagem não seja o melhor caminho. Que tal a gente tentar ir por aqui, né? Então, eu acho que é complexo, não é fácil. A gente tem que cada vez mais lutar por esse lugar, lutar por esse lugar, a mesa das decisões, né? A gente tem que estar dentro dos ambientes de venda, né? Eu brincava dentro do César que eu dizia, gente, toda vez que uma pré-venda sai sem passar por um designer, né? Um panda morre. Não façam isso, velho. Entendeu? Porque às vezes chegava um projeto para você, tipo assim, o pessoal pegava e dizia assim, não, a gente ficou com a área técnica, com os engenheiros, né? Tipo, a pré-venda está feita, mas qual é a pré-venda? É um robô que serve cafezinho, que não sei o que, certo, tecnicamente é bom. Mas faz sentido esta porra desse projeto? Não. Não faz sentido o projeto inteiro. Por que vocês fizeram isso com a gente, bicho? Né? Então, assim, dando um exemplo doido, obviamente, né? Mas, tipo, não faz sentido ter um robô que serve cafezinho, porque já tem um robô que serve cafezinho que se chama a máquina de café. Já é um robô. Para que você vai botar uma máquina de café ambulante pelo ambiente, né? Tipo, o momento do café é um momento que as pessoas usam justamente para sair do computador, porra. Muitas vezes o cara não quer nem tomar café, o cara quer simplesmente dar uma respirada. Mas se o cara simplesmente sair para sentar no sofá e não fazer nada, é um vagabundo, né? Mas se o cara tem algum vício, está justificado. Né? Se você tem que tomar um café, tudo bem, você pode sair e conversar 5 minutos para descomprimir. Se você fuma um cigarro, tudo bem, você sair um tempo para você fumar. Né? Se você tipo sai para comer um cookie, que seja, tipo, você tipo tem um hábito ali que termina te fazendo, às vezes até todos esses hábitos terminam trazendo problemas. Né? Então, assim, é importante, eu acho, a gente estar lutando não só pelas posições de designers dentro das organizações, mas está lutando por um lugar à mesa. Né? Um lugar dentro da parte de negócios, um lugar dentro das decisões de gestão, né? Para que a gente possa realmente ter contato direto com os problemas do cliente e a gente entender melhor e não ficar dando morfina para essa galera, porque o que a gente está criando é um monte de problema de bomba ambulante que vai pegar e vai explodir mais na frente. Né? E eu acho que a gente, como criador, e aí tem uma perspectiva que também vocês trouxeram, que eu acho que o Alan Moore, né, que é autor de quadrinhos, ele traz, que ele tem um documentário que é The Mindscape of Alan Moore, e que ele fala que é o seguinte, você conseguir mudar a percepção de uma pessoa sobre uma determinada questão, e é isso que a gente tenta fazer muitas vezes com o design de serviço, mudar a percepção das pessoas para que, a partir dessa percepção modificada, ela comece a agir de forma diferente, ou seja, mudar essa cultura a partir da mudança de percepção, isso é magia. Isso é magia, porra. É você fazer gestos, é você utilizar palavras, é você utilizar elementos visuais, né? É você conseguir, através de rituais, mudar a perspectiva das pessoas para, com isso, mudar o mundo. Impor a vontade ali que existe, o seu desígnio sobre o mundo. Né? Então é isso, gente. É difícil fazer magia, mas para lá e para cá a gente consegue. Acho legal que muita gente coloca isso como um problema, né? Como você muda um sistema se você está dentro dele sendo afetado por ele? Mas se você está dentro dele, talvez você esteja no melhor lugar para afetar esse sistema. Então, como que você pode criar essas coisas todas para afetar um sistema? Muito legal. E você falou algumas coisas sobre essa questão de sair para a rua sem ter passado por um designer. Eu lembrei recentemente, assim, nos últimos meses, a gente tem um designer muito bom na UIMI, que ele pegou uns 2 ou 3 projetos recentes assim, até o começo do ano, e o projeto passava por ele, o cliente vinha com uma tese de negócio, queria
seguia com aquela tese de negócio e o objetivo era entender a tese e desenvolver um protótipo ali, vamos testar e vamos ver se essa tese faz sentido ou não. Cara, ele pegava e testava muito bem as teses de negócio do cliente, muito bem. Mas assim, ele invalidou assim, 2, 3 teses assim. Quando ele invalidou a terceira, eu disse, caramba, cara, tipo, nada passa do Dodô, tipo, nada passa. Ele é um invalidador assim das teses, mas tudo muito bem fundamentado e de fato estava claro isso. Mas ele apresentava de uma forma que fazia tanto sentido para o cliente quando o cliente olhava, que ele dizia, nossa, obrigado por vocês não terem me permitido gastar esse dinheiro à toa, assim, porque eu gastei com vocês um valor, mas eu ia gastar, tipo, 10 vezes mais se eu fosse com essa ideia adiante, e agora eu sei que não é por aqui, e tenho algumas hipóteses de outros caminhos que eu posso trabalhar. Então, e aí, recentemente, ele atuou num projeto, assim, o último que ele atuou, e de fato o projeto foi validado, assim, eu disse, cara, esse que foi validado, sem dúvida, vai ser um grande sucesso, porque ele era o invalidador dos nossos projetos. Então, realmente, a gente mostrar, não pelo assim, a pessoa não olhar só o que ela está perdendo, mas ela entender o que ela está ganhando, né, com isso. Eu acho que é muito importante, assim. O que você deixou de perder? Você está perdendo agora, mas o que você está deixando de perder quando você pivota um caminho, né? E o quanto o design nos dá insumo para isso. Matheus, Já conta sou pra fã gente desse aí. cara, viu? Porque para ter essa disposição de dizer isso é muito difícil. É porque realmente vocês estavam contratados dentro de um projeto que ia verificar e depois ia rodar o projeto. E quando o projeto já foi vendido inteiro? E já está indo para a linha de Então, produção. Como é que você chega para o cliente e diz, essa tua tese está invalidada? Teu gerente nem deixa tu dizer isso. Porque vai foder geralmente o do lado projeto. de dentro é assim, né? Cai para executar, não cai para decidir se faz sentido. Exatamente. Mas é que a gente está na consultoria, isso é uma coisa interessante. Quando você está em house, designer que trabalha em house, a jornada de evolução do designer em house é assim, ele começa num departamento focado em produto. Se fizer sentido, ele começa a evoluir para uma questão de entender o cliente, experiência do usuário, mais foco nas pessoas e tudo mais. E aí talvez ele chegue em métricas e estratégia, né? E aí, por fim, ele consiga impactar a estratégia. Então, a jornada dele é do micro para o macro. Quando você está do lado de fora e você presta consultorias, o caminho é inverso, né? Você começa num nível estratégico e aí você pesquisa tudo, faz a entrega, mas você fica em dúvida. Será que isso aí aterriza nas operações? Faz sentido, né? Então, os diferentes caminhos que o design tem nas organizações, né? Quando ele vem de fora, ele vai ver a estratégia e tem que chegar no micro. E quando ele está dentro, ele está no micro e tem que chegar na estratégia. Será que eles poderiam se encontrar no meio do caminho? Sei lá. E, Matheus, conta pra gente aí um pouco as suas percepções sobre como que a gente ganha aliados nessa busca de mais espaço para o design de serviço dentro das organizações. Beleza. Cara, eu passei muito tempo numa empresa que chama Orb, né? Acho que o Léo também já atuou junto da Orb. E para mim, assim, César Cavalcante, que é o cara lá que está lá na Orb, para mim é o cara quando se fala de vender e de entregar design de serviço, assim, né? Então, eu trabalhei quase 4 anos com ele e eu não tinha que lidar muito com o meandro político do design de serviço. Esse convencimento das pessoas, ele fazia muito esse meio de campo, né? Não sei se você espera, mas eu sou mais novo, né? E aí, quando eu vim agora para o César, eu virei o único designer de serviço do César. E aí eu fiquei assim, né? Lascou. Como é que eu vou fazer? Meu primeiro projeto, eu já peguei assim, pô, o problema é esse, massa. Pô, perfeito. Eu sei exatamente como é que a gente vai fazer isso. Sentei com a galera, botei na mesa, vamos fazer? Vamos. Ninguém se empolgou. E eu aqui, pô, a gente vai resolver aqui o problema que todo mundo está percebendo e todo mundo, legal. E assim, o povo naquele ritmo baixo. E aí eu comecei a perceber como é importante esse aspecto político, assim, né? Esse aspecto cultural. Pensando lá nos caras lá do movimento regionalista, eles convenceram um montão de gente a acreditar que o Nordeste existe, né? Então, como é que eu faço isso, assim? E aí eu criei uma série de estratégias, e aí eu estou falando aqui, não estou falando do que eu li no LinkedIn, eu estou falando assim, muito do meu dia a dia, como é que eu me viro para fazer isso, né? Então, a primeira coisa que eu faço, assim, quando eu vou falar com o público dentro do César, que não conhece design de serviço, que é uma coisa que não existe para a maioria das pessoas, por exemplo, eu vou atrás de entender o que encanta aquelas pessoas quando eu estou falando de design ou de inovação. Então, assim, eu estudo meu público, então eu vou fazer um projeto para o RH, né? E isso acontece muito, assim. Eu vou lá no RH, vejo o que é que eles estão falando, sobre o que é que elas estão falando,
quem são os ídolos dessas pessoas, e eu trago essas pessoas para jogarem comigo. Então, assim, eu vejo o povo, ai, meu Deus, o Google... Eita. Opa, desliguei aqui. O Google lançou um novo serviço. Opa, o pessoal gosta do Google. O pessoal ama o Google. Ah, o Elon Musk, eu detesto o Elon Musk, mas o pessoal gosta do Elon Musk? Opa, vem cá. Então, quando eu vou apresentar alguma coisa, eu já trago assim, ó, gente, a primeira coisa quando eu vou começar um projeto é, tem gente falando sobre esse problema antes do Matheus. Tem essas pessoas aqui que talvez vocês confiem mais do que confiam em mim, falando sobre isso. E é o Google, sei lá, a Nintendo, algumas vezes quando eu vou falar de jogo. Então, eu trago essas pessoas que já falaram sobre isso para falar comigo, né? Então, esse é um ponto para mim que é fundamental, assim. Como é que eu elevo o meu pitch a partir do ponto de vista de outras pessoas também, eu trazendo essas outras munições, porque realmente ninguém sabe o que é design de serviço, isso é uma coisa que não existe para a maior parte das pessoas. Um outro ponto é quem é que pode advogar por mim aqui dentro. Então, assim, quando eu começo um projeto de design de serviço, eu começo a tentar identificar, primeiro, as pessoas que são empolgadas com isso, que estão ali naquele lado do cliente. Sempre tem o carrancudo, o cão de guarda do cliente, mas sempre tem uma pessoa que tem um pezinho na inovação, brilha os olhos quando a gente está falando sobre coisas diferentes. Eu tento puxar esses aliados para o meu lado. Uma outra coisa aí bem ferramental, assim, é aquele mapa de pessoas interessadas, o mapa de stakeholders, né? Então, começa a colocar no papel quem é que tem interesse ou quem pode afetar aquele projeto que eu estou fazendo, assim. Um projeto que a gente fez aqui na Orb foi o projeto de um serviço de barco solar que ia acontecer pelo rio Capibaribe. E aí tem 1 milhão de abordagens que a gente pode fazer em relação a esse projeto. A gente escolheu fazer esse mapa de stakeholders. Então, quem são as pessoas interessadas? Isso vai desde a pessoa que mora na comunidade, que vai ter uma estação de barco, onde vai parar o barco para levar a pessoa para o outro ponto, até o general da Marinha. Então, assim, com quem eu consigo falar para entender o que é que pode dar merda nesse processo? Porque essas pessoas são interessadas. Então, a gente conseguiu falar com esses perfis políticos, e aí a gente se adaptou e preparou para conversar com essas pessoas. Quem são as pessoas que brilham os olhos desses stakeholders políticos, que podem parar o nosso projeto? E a gente se adaptou para conversar com as pessoas que vão usar o projeto e que vão ter a sua comunidade afetada por uma parada de barco. Então, assim, a gente foi... Como é que eu me adapto e como é que eu falo com essas pessoas na linguagem delas, sem anglicanismo, por exemplo, ou me fazendo entender, porque isso são muitas vezes barreiras para coisas que as pessoas já fazem no dia a dia. A pessoa ela já inventa o serviço de cabeleireiro, já inventa o serviço de vender pamonha. Então, assim, ela já sabe como é ter uma ideia. Mas como é que eu falo na língua dela, explico qual é a necessidade daquilo, o impacto daquilo e trago aquela pessoa para ser meu aliado, né? Assim, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas eu acho que é isso. Trabalhar ter pessoas que falam a favor de você também, seja na empresa, sejam pessoas de referência, que tragam uma voz a mais para o que você está falando, e ter bastante noção de quem afeta o seu projeto e de quem vai ser afetado pelo seu projeto. Então, se você sente que pode ter um impedimento político ou tem um stakeholder que não está funcionando tão bem, por que não está funcionando? Será que eu estou deixando de olhar para algum outro stakeholder que tem mais interesse no meu projeto e deixando essa pessoa de lado para focar em alguém que nem, às vezes não vai ter interesse mesmo, não está nem aí para esse projeto? Então, esses são alguns artifícios que eu uso para tentar me vender, né? Assim, como eu não atendo o público externo, não trabalho com consultoria, muitas vezes para mim é uma questão política interna da empresa. Então, às vezes eu vou no site da empresa, pego os valores e colo na primeira página da minha apresentação. E se tem aqui que a gente é inovador, que a gente é ágil, por que a gente não vai usar design de serviço? Por que vocês não apostam nisso? Então, tentando usar esses artifícios do mercado para convencer o mercado também de que a gente é importante, de que a gente existe, mas é um processo muito de educação também, porque as pessoas não conhecem o que a gente faz. Então, tem um passinho a mais para vender design de serviço que passa por essa questão de educação, educar o público, e tem uma questão também de públicos que não vão comprar a gente mesmo. E é isso. Tem público que não quer design de serviço, às vezes não precisa de design de serviço, e às vezes você vai querer vender para esse público, pode ser muito, muito, muito complexo e o resultado pode não ser tão bom. Então, acho que essas são algumas visões que eu tenho sobre essa coisa de stakeholders, né? Como é que as pessoas se relacionam com o nosso projeto. Legal. Essa sua fala me fez pensar no quanto
O design ele é feito sobre interfaces, né? O design, né, ele é basicamente você projetar interface, né? Em qualquer design. Uma interface, um design visual, gráfico, ele é uma interface de uma pessoa com um conhecimento, com um entendimento, com um ponto de vista, né? Um design de um aplicativo, ele também é uma interface. Obviamente, a gente está acostumado a chamar de interface. O design de serviço, ele também é uma interface, ou várias interfaces, sobre como que a gente atinge um objetivo, né? Então, de uma pessoa com um objetivo alcançado, né? Algum serviço prestado, um ganho, algum valor alcançado. E quando você fala que você tenta entender o que é relevante para as pessoas e você traz isso, a sensação que eu tenho é que a maneira que você tem de ganhar a confiança e o interesse dessas pessoas é justamente sendo essa interface entre algo que elas querem estar associadas ou algo que elas querem alcançar, né? E quem elas são hoje. Né? E eu acho que se a gente adotar essa lógica, faz muito sentido. Então, vamos mapear os stakeholders, vamos entender o que interessa a eles, né? E principalmente mapear aqueles que podem ser também contra o nosso projeto, que têm poder de influenciar o nosso projeto, entender o que interessa a eles e vamos ser essa interface, vamos mostrar como que a gente consegue usar essa abordagem para ajudá-los a atingir esses objetivos, né? Então, é basicamente a gente fazer como, acho que a Renata falou aqui, né? Como que o design de serviço pode ser usado para promover o próprio design de serviço. Muito legal. Bom, mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. E aí eu acho que tem a ver... A gente falou muito de como ganhar o lado corporativo, né? Como que a gente convenceu a organização. Mas agora olhando para o designer, né? O designer que está nessa de que, putz, eu quero me aprofundar em design, eu quero trabalhar mais com design, eu quero me desenvolver nisso. O que é melhor, né? Qual que é a melhor alternativa? Eu buscar uma recolocação em empresas que já tenham uma cultura diferente ou tentar encontrar estratégias dentro da empresa que eu me encontro hoje. Né? Então, imagina que a pessoa está interessada nisso, ela está num ambiente que ainda não é comprado no design, o que é mais fácil para ela? Ela vai para uma outra empresa, onde esse ambiente está preparado, o terreno está preparado, ou ela fica onde ela está? Pessoal, enquanto eu estou falando aqui, se alguém quiser mandar perguntas, vocês podem mandar no chat também, tá? Que aí a gente traz para cá ou dá espaço para vocês fazerem perguntas. Mas vamos lá. Queria te ouvir primeiro, Matheus. Você tem um ponto de vista, assim? O que é mais interessante? Mudar a empresa ou transformar a empresa onde você se encontra? Eu acho que isso depende muito, fala muito no aspecto do poder também, assim, né? Porque, às vezes, se você não tem poder para fazer isso, pode ser um outro trabalho que você está arranjando com o mesmo salário. Digamos assim, você recebe para fazer uma coisa, né? Então, se você vai fazer das tripas coração para convencer as pessoas de que o design é necessário num lugar onde tem zero cultura de design, pode ser uma escolha complexa, difícil, dura e longa. Às vezes, dependendo do resultado que você vislumbre lá no futuro, pode fazer sentido ou não. Então, assim, se o seu objetivo é ser um pioneiro, uma pessoa que está começando essa cultura no seu local, eu sugeriria, talvez, dividir o seu tempo e pegar uma pequena parcela do seu tempo e dedicar a isso através de alguns processos, assim. Como eu falei, eu fui o primeiro designer do César, de serviços, assim, oficialmente, né? Tem outras pessoas que trabalham com isso, mas contratado para fazer isso. E eu bolei lá, ó, como é que eu vou fazer para daqui a um ano o César tá falando no cafezinho sobre design de serviço. Então, eu quero que tenha pelo menos um evento esse ano que fale sobre design de serviço. Eu quero que outras pessoas, designers do César, consigam conversar sobre esse tema, se interessem por esse tema. Então, eu bolei algumas estratégias focando nesse um ano daqui para frente, como eu imagino que vai estar essa cultura, né? Para convencer essas pessoas sobre essa cultura. O César é um lugar que dá muita abertura para isso, né? Que já experimentou processos como esse. Então, eu estou falando de um lugar onde é mais fácil falar essa língua. Talvez, se você estiver num lugar muito difícil, onde seja dar murro em ponta de faca mesmo, vale mais a pena você ir para um outro ecossistema onde você tenha mais possibilidade de conviver com outras pessoas, de colocar em prática, experimentar e aprender com os processos de design, onde isso já está um pouco mais, onde isso já é um pouco mais a língua que as pessoas falam. E a gente hoje está num espaço-tempo privilegiado para isso, porque existem vagas no LinkedIn chamadas design de serviço. Então, assim, há 2, 3 anos atrás, isso era muito, 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 muito raro. Muito, muito raro. E
E hoje em dia, todo dia eu estou no LinkedIn e aparece designer de serviço. Pode ser até que não seja o design de serviço como a gente entende, mas, pô, as pessoas falam esse termo, é um termo que existe. Então, assim, existe essa possibilidade de você ir para outros lugares. Se você está num lugar que é muito difícil, hoje a gente está com a predominância de home office, que facilita muito você atuar em outro espaço onde isso é mais amigável, e a gente tem espaços que são mais abertos a esse design de serviço. Então, assim, se você tem um plano, se você acha que é um ambiente legal para desenvolver o design de serviço, eu acho que vale a pena permanecer, exercitar, entender como é que você se posiciona também como uma figura de referência naquele espaço. Mas se é muito trabalhoso e não tem como você dedicar só uma pequena parcela do seu tempo, isso vai lhe gerar um burnout, por exemplo, vá para outro lugar, exercite lá, aprenda lá, construa rede e talvez no futuro até volte para o lugar que você queria antes com um pouco mais de poder para colocar essas coisas em prática. Assim. Acho que é mais ou menos isso. Boa, bem legal. E você, Léo, tem uma coisa para agregar aí nesse ponto de vista? Será que a gente consegue dar uma recomendação, melhor transformar a empresa que a gente está ou melhor buscar um ambiente mais fértil? Eu acho o seguinte, né? Matheus, ele encerrou a fala agora com uma palavra que eu acho que é muito pertinente, essa questão de você voltar com um pouco mais de poder. Então, aí eu acho que, alinhavando também com a fala que ele fez outra, é importante que a gente, dentro de uma organização, a gente desenvolva o nosso capital político, né? Se você nota que existe terreno ali minimamente fértil, alguém que vai lhe dar um mínimo de corda, que vai deixar você realmente alocar algumas horas do seu dia, 10% que seja, um dia da semana, para desenvolver isso, né? Se você consegue alinhavar isso politicamente com seus gestores, eu digo, vá-se embora, faça, né? Faça de forma fundamentada e faça de uma forma que dialogue com a linguagem que o pessoal está acostumado dentro da organização. Então, é faturamento? Incide no faturamento o que tu está construindo. É em produtividade? Então, mostra que tem um indicador que está avaliando produtividade, né? É em felicidade dos trabalhadores? Então, mostra que tem um indicador. O importante é realmente a gente conseguir realmente aplicar o design, né? Fazer uma coisa pequena, botar no mundo, avaliar e trazer os resultados e mostrar outros caminhos para evoluir isso continuamente, né? Se você realmente sente que aquilo ali não tem como, que a organização, eu realmente acho que a pessoa tem que começar a procurar. O caminho de você conseguir internamente fazer alguma coisa, ele vai te dar uma base para que tu já tenha portfólio, tu já tenha musculatura para tentar conseguir atuar em um lugar que já trabalha com design, né? Então, assim, você não pode realmente estar lutando, você não é Davi e Golias. Veja, no mundo real, Golias ganha, né? Tem um áudio que eu vi hoje, que no café da manhã, eu estava escutando o podcast hoje, e estava falando da aquisição do Elon Musk do Twitter, né? E aí eu fiquei meio que assim, caralho, o mundo está muito ferrado mesmo. Não porque o Elon Musk comprou o Twitter, mas porque o cara que estava falando, que estava discutindo essa aquisição, estava dizendo, não, porque o Twitter é uma empresa de capital aberto, e aí ela está infestada de bots. E aí, estando infestada de bots, você não teria como uma empresa de capital aberto resolver o problema dos bots, né? Porque os bots, eles criam faturamento para o Twitter. E ninguém que seja tipo acionista do Twitter vai querer que você faça uma política para resolver os bots, porque significa perder milhões de dólares. Veja, essa empresa do Vale do Silício, a gente teve um grande escândalo do Facebook ano passado, né? Que inclusive levou essa mudança para o nome de Meta. Eles não daram nome para Meta, não foi porque o Facebook estava sob ataque, porque uma trabalhadora lá de dentro pegou e disse, os algoritmos são feitos para te fuder. E os bots do Twitter são feitos para faturar. E as fake news do Google são feitas para faturar. Veja, esses são os grandes bastiões que começaram a jogar o design no mundo, né? Essas empresas diziam, o design é que faz a gente ter o faturamento foda. A tecnologia é um elemento importante. Mas, porra, a gente é o Vale do Silício, cara. A gente está aqui vendendo design. Design é foda. Design é o que muda o mundo. Realmente essas pessoas estão fazendo design, realmente essas organizações estão fazendo design, realmente elas estão incidindo em cima das necessidades das pessoas? Não, ao contrário. O design, da mesma forma que o marketing, a publicidade, eles foram cooptados para virar uma ferramenta de você, na verdade, fazer o evil design, o design do mal. É o design que é para o vício.
né? É o design que é feito para você faturar o máximo possível, independente da experiência do usuário. Então, assim, se isso está acontecendo dentro dessas grandes corporações, quem dirá uma pequena corporação, né? O Mabuse, ele conta uma história que é muito interessante, que é o seguinte: era uma empresa de computador, né? De computador de torre, de desktop, que existia. Eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que um dos grandes problemas para a aquisição de computador na época, isso, obviamente, muitos anos atrás, tá, gente? Era que as pessoas não sabiam montar o computador. Então, muitas vezes, o cara tem que contratar um cara para... Matheus está passando na cabeça, acho que ele conhece a história. E aí a galera chegou à conclusão que era, tipo, tinha que se imprimir uma folha de adesivo para colar atrás do computador para dizer onde é que encaixava cada coisa, né? E aí a resposta da empresa foi: não, porque vai aumentar 3 centavos no meu custo do computador, que significa um custo de R$500 mil por ano, de tanto computador que eu produzo, né? A gente sabe que depois os computadores começaram, talvez a geração de vocês já pegou o computador com a cor certinha, né? O cabinho azul vai no lugar azul, o cabinho roxo vai no lugar roxo, o verdinho vai no verdinho, então já era mais fácil. Mas no começo, quando era tudo cinza, já houve essa sugestão e a empresa pegou e disse assim: não, porque vai aumentar 3 centavos. Então é isso que é essa questão do murro em ponta de faca, né? Se você não conseguir mostrar para o cara que esses 3 centavos vão virar 10% a mais de venda, 20% a mais de venda anual, ele não vai te comprar, né? E aí, dentro dessa instituição, tu já vai ver que nem usando o Elon Musk, nem usando o Google, nem usando o Twitter, nem usando nada, tu vai conseguir pegar e coisar, porque a galera está orientada de uma forma muito estreita, né? Eles não estão abertos para o processo de inovação. E é uma empresa, inclusive, que talvez seja bom você pular fora o quanto antes, né? Porque ela provavelmente vai morrer, né? Uma empresa que hoje em dia está presa numa lógica anterior a essa época digital, que é uma lógica justamente de resolver o problema, né? Não uma lógica de trabalhar o problema, de entender que o problema o produto ele é trabalhado continuamente e aperfeiçoado continuamente. Quantos updates a gente tem por semana? É até irritante às vezes. O Chrome, eu digo, taca porra, Chrome. Não é possível que tu já tenha outra atualização, bicho. Tu já tá vermelho aqui. Eu fiz a atualização anteontem, sei lá o quê, né? Os produtos da gente que estão no mundo físico, no mundo atômico, né? Eles precisam também desse processo hoje em dia. Senão você vai terminar morrendo, seja um produto, seja um serviço. Mais dia, menos dia, você vai morrer, né? E é isso que o Matheus fala é muito importante, porque às vezes você tenta atuar politicamente ali dentro, você faz uma rodada como se fosse de convencimento para tentar angariar esse capital político, para tentar atuar com esse design dentro da organização. Se você não consegue, começa a procurar alguma coisa para ir fora, porque talvez um dia essa empresa comece a naufragar e diga: eita, rapaz, tinha Matheus que tentou aqui dentro fazer esse negócio, sabe? Vamos falar com ele. Ele está onde? Ah, está na empresa. Porra, mas vamos falar com o cara, que pelo menos é um cara que tentou fazer isso anos atrás, né? E não conseguiu. E às vezes eles lhe procuram como consultor, né? Para você indicar um caminho, para você voltar como lead, para montar uma área de design, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tensionar dentro das organizações, a gente tem que tentar convencer, tem que tentar... Eu gosto de usar muito a palavra que é o seguinte: encantar, né? A gente tem que encantar. A gente tem que convencer a pessoa através de um encantamento. A pessoa realmente compra afetivamente aquela narrativa, aquele projeto. Não é uma compra racional. Poucas compras são racionais, porque poucas pessoas são racionais, na verdade. Então, a gente tem que encantar essas pessoas. Se você não pegar e não conseguir, tudo bem, né? Ali o pessoal está com uma barreira de proteção anti-encantamento, que você não vai conseguir, com seus poderes ali naquele momento, furar, né? Mas a gente planta uma semente. Mesmo que o encantamento não funcione, a semente foi plantada aqui, ali, né? Então, acho que o caminho é por aí. Espero ter contribuído. Legal, muito bom. Você trouxe um tema também interessante da gente pensar, né? Que é essa questão da ética das organizações, né? Quando que os interesses de negócio superam, extrapolam aquilo que seria ético e tudo mais. E é um tema que me encanta muito, porque é meu objeto de estudo no mestrado, né? Ética e experiência do usuário. E isso, de fato, acontece muito nas organizações. E eu fico me perguntando quanto que o design, ele eventualmente, uma vez que você reconhece o problema, será que o design pode ser parte da facilitação de uma relação mais ética, onde os objetivos de negócio e os resultados
as consequências éticas são respeitadas e os objetivos do negócio estão alinhados com isso. E me lembra de um projeto que eu tive a oportunidade de fazer alguns anos atrás. A gente até ganhou um reconhecimento da ONU. Eu fiz junto com a Mari Camardelli, que faz design de experiência de eventos, e com o Chicão, que foi coordenador de sustentabilidade do Mais20. E a gente fez um projeto de um evento que tinha grande possibilidade de não sobreviver muito tempo, porque podia causar grande impacto ambiental. E aí os organizadores do evento entenderam isso e disseram, cara, vamos fazer um design estratégico e de serviço, do nosso serviço, que olhe para essa questão da sustentabilidade, como que isso pode gerar valor para os nossos patrocinadores e para o nosso público. E quando a gente fez a pesquisa, o que a gente descobriu? Pessoal, só uma pausa na história. A gente vai esticar um pouquinho o tempo, tá? Em uns 15, 20 minutos, porque a gente começou um pouquinho atrasado. E só para garantir que a gente manteve a conversa aqui, então só alinhando com vocês, umas 8h15, 8h20 mais ou menos a gente vai estar encerrando, tá bom? E aí eles chegaram com a gente e disseram assim, voltando para a história, eu quero entender assim como que eu posso fazer um evento mais sustentável, que eu mostre o meu compromisso com esse meio ambiente e como que eu gero valor para meus patrocinadores e para o meu público a partir disso. E a nossa surpresa, a gente foi pesquisar com o público, foi pesquisar com patrocinadores, estudou a comunidade no entorno, estudou com o Ministério Público, estudou com N instituições que faziam parte do ecossistema do serviço. E o que a gente descobriu? Público e patrocinadores não eram interessados e nem eram engajados por sustentabilidade. Não eram. E a gente levou isso para a empresa e disse assim, a gente descobriu uma notícia que talvez não seja muito boa. Que assim, seu público está se lixando se você é sustentável ou não. E os seus patrocinadores também não vão patrocinar mais o seu evento porque ele é sustentável. Eles querem visibilidade da marca deles enquanto o evento acontece e com coisas legais. E eles não acham que o público se engaja por isso. E eles estavam certos, né? E uma das melhores coisas que a gente fez foi dizer isso para os caras da empresa e eles dizerem, putz, cara, então que bom que a gente não precisa satisfazer eles. Vamos continuar sendo sustentável, vamos buscar essa sustentabilidade sem precisar de uma aprovação. E aí a gente ficou livre para dizer, a gente vai ser sustentável porque a gente quer, porque a gente precisa, porque a gente acredita nisso. E não porque eu tenho que validar isso com o meu patrocinador ou com o meu cliente final. E aí eu acho que quando a gente fala de decisões éticas, muitas vezes tem a ver com isso, sabe? Talvez não seja a decisão que dê mais resultado para o negócio. Mas dar luz para isso pode ser a diferença na decisão. É dizer o seguinte, você formalizar, essa decisão, ela não é a mais lucrativa. E aí, quando você traz isso para o jogo, a questão da lucratividade entra como um fator no processo de decisão e não só como um único fator. Né? Porque aí você diz, não vai ser isso. Se o seu motivo é só a lucratividade, nem vamos discutir sustentabilidade. E aí eu tive a oportunidade de reviver isso recentemente, olhando para uma solução de cadeia de valor, de embalagem, uma embalagem de venda a granel, recentemente, e a gente caiu na mesma questão. Assim. A gente chegou num ponto que a embalagem ia custar mais caro e era mais para discutir o quanto era mais caro. Né, tudo mais. E aí a gente levantou isso. Sempre vai ser mais caro. Por quê? Você tem no lado A a opção de ser sustentável e lucrativo, e na outra opção eu vou decidir só tendo que ser lucrativo, óbvio que essa tem menos restrição. A que só tem que ser lucrativa, ela tem menos restrição, ela vai buscar lucratividade acima de tudo. Ela sempre vai ser mais em conta financeiramente. Se a empresa não enxerga os outros fatores, ela nem tem que discutir. Ela vai seguir naquilo. A questão é quando você dá luz para isso e você diz, a empresa está ou não está comprometida com esses aspectos, aí você, sabe, você muda um pouco, você joga a responsabilidade no colo do cara e diz assim, e aí, você realmente quer ser assim, um malandro e não tá nem aí, então formaliza isso. E formaliza para os seus colaboradores, formaliza para todo mundo. E aí o cara começa a entender que tem um valor, assim, putz, formalizar tem peso, tem uma consequência. E essa consequência de imagem, no final, ela vai virar um problema para mim. Então, sabe, e aí você ganha um outro caminho. E aí eu queria jogar para vocês um pouco isso, assim. O profissional trabalhando com design nesse contexto de questões éticas e lucratividade. O design de serviço pode ser um facilitador
para que uma empresa se torne mais ética? Essa seria a última pergunta, e a gente pode continuar conversando depois, quem tiver interesse em tirar dúvidas no final, ou bater um papo mais informal. Mas o que vocês acham? Design de serviço pode ser um facilitador da ética dentro de uma organização? Deixa eu ir primeiro dessa vez. Eu acho que o cara vai dizer assim, com toda essa lucratividade, sobretudo, veja, a gente tem que entender também esse contexto do Brasil, né, que a gente está inserido. A gente está agora vendo a economia fodida mundialmente. Brasil aqui, a gente está literalmente com muitas pessoas passando fome. E muitas vezes o que o cara vai usar para te justificar ser desgraçado e não ligar nada para a sustentabilidade é assim, senão não tenho competitividade de mercado. Como é que eu vou vender minha embalagem que vai custar tipo 20% a mais num produto, certo? Se meu público não está interessado nisso, ele vai comprar, vamos dizer que é café. Ele vai comprar um café que é mais barato, que é o que ele está dando para comprar. Ele não vai deixar de tomar café todo dia, ele vai comprar um café mais barato, né? Então, isso termina sendo muito esfregado na cara da gente. Tipo, não, a competitividade é a partir do preço. Porque no momento de crise econômica, o preço ele é um dos valores centrais, porque ele é o acesso. Eu não tenho como escolher se eu não tenho opções, se a minha única opção é mais barato, porque eu tenho pouca capacidade de acesso na minha vida, né? Então, particularmente, eu acho fazer design no Brasil, design no Nordeste, né, e se deparar com isso, é você conseguir ser muito criativo no ponto de vista de mostrar que dá para aumentar a lucratividade sendo mais ético. E aí eu acho que, para mim, como pessoa, e assim, sempre em minhas aulas e meus projetos eu atuo dessa forma, a gente tem que se colocar muitas vezes como o defensor. E aí vai do ponto que você está disposto a se colocar como uma voz dissonante, porque vai estar todo mundo aplaudindo o diretor, dizendo que o faturamento aumentou 20%. E tu, às vezes, vai ter que ser o cara que vai dizer o faturamento aumentou 20%, mas a degradação que a gente causou ao meio ambiente aumentou em 50%. Ninguém quer escutar isso. Ninguém quer escutar isso. E aí depende do compromisso que a gente tem profissional. Porque é isso, gente. Veja, eu acho que design não tem um juramento, né, como o juramento do médico, mas deveria. Porque a gente está efetivamente, diariamente, modelando o mundo. A gente está modelando o mundo. Essa merda que a gente está inserido, que está uma merda, é culpa da gente também. É culpa da gente quando a gente se abstém. É culpa da gente quando a gente faz o vídeo de mercado, tipo, não, eu vou pegar e assim, veja, sem julgamento, porque eu entendo que às vezes tu tem que pegar e aceitar aquilo, porque senão tu vai perder o emprego, porra. A galera não vai te aguentar, vai te botar para fora, né? E procurar esse lugar no mundo como uma pessoa que não quer comprometer seus valores, como uma pessoa que não quer estar simplesmente abanando a cabeça, batendo o palma e para tudo, né? Muitas vezes, inclusive, tensionando esse design marketing, né? Essa inovação marketing, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que reconhecer que existe fortemente no mundo de hoje. Todo mundo quer dizer que está inovando, porra. Todo mundo quer dizer que usa design. Mas para dizer que usa, para vender isso como mais um penduricalho que tem na sua empresa, que é conectada, é descolada, é bacanuda, mas que efetivamente não é. Porque não está realmente botando esse papel do design dentro da mesa de decisão, né? E aí o design ele pode ser esse elemento tensionador, mas se ele está sozinho na frente do tanque, o tanque vai passar por cima dele, certo? Dentro da organização, não tem como, né? Então, essa articulação política que o Matheus trouxe é um caminho. A gente tensionar para estar sentando na mesa de decisões é outro caminho, né? E a gente começar a entender como é que a gente pode mostrar que a longo prazo isso é insustentável, porque, gente, eu tenho brincado com alguns amigos assim, eu digo assim, como é que as pessoas que são religiosas, eu sou ateu, né, mas fui criado dentro de uma escola católica a vida inteira, então eu li muito a Bíblia e conheço muito, eu digo assim, tá faltando o quê para declarar o Apocalipse? Né? Porque peste a gente teve, o cavaleiro está aí, né? Morte coladinha na peste, né? Guerra, opa, temos também, né? E aí você tem agora fome. Fome que vai piorar com o clima extremo, vai piorar muito mais, né? Boatos que tem até um falso Messias por aí circulando. Então, assim, está faltando o quê para a gente pegar e começar a se comprometer mais no nosso cotidiano,
parar de baixar mais a cabeça e começar a comprar um pouco mais de tensionamento. Tentar seduzir mais, encantar mais, para a gente tentar, de uma forma mais positiva, atuar nesse mundo. Eu acho que isso não é uma possibilidade do designer dentro da organização. É o dever de um designer dentro da organização. E eu entendo que nem todo mundo vai ter poder político para poder pegar e atuar nesse dever. Mas aí você tem que entender também que você, ao se abster, você é parte do problema, né? Você está simplesmente se abstendo e aceitando esse mundo, né? É complicado, é desconfortável, mas eu acho que a gente tem que pegar e pensar nessas questões difíceis no nosso fazer profissional, né? Eu acho que Mike Monteiro, que é um cara que problematiza muito isso, né? O Mike Monteiro, ele tem um livro especificamente sobre os maus designs e as consequências disso, né? A ética do design. Muito bom. Alguém quer trazer um ponto de vista antes de eu passar para o Matheus aí? Alguém quer compartilhar alguma coisa, gente? Abrir a câmera, abrir o microfone e contar um pouco aí as percepções? Ninguém? Então, vou passar para o Matheus. Vai lá, Matheus, conta aí. Vamos nessa. Léo falando, eu lembrei até do Papanek, né? Aquele filósofo lá do design, não é novo não, é de 68, eu acho o livro dele, né? Design para o Mundo Real, que ele fala que todo designer tem que pagar um dízimo, né? 10% do seu trabalho tem que ser social, assim. Eu estava estudando também esses dias o Manzini, né? Que é um cara que fala muito sobre design social. E ele fala que todo design gera valor, né? E quando o Manzini ele fala de valor, ele fala sobre democracia. Valor para ele é quando eu chego lá numa comunidade, não como designer, mas como designer, e eu posso, depois de fazer um processo de cocriação, de serviço, de produto que seja, eu posso sair e aquela comunidade ali, eles são autossuficientes no que a gente construiu junto e conseguem democratizar aquele conhecimento para outras pessoas, e independente de mim enquanto designer, né? Outro cara, que é o Norman, né, que é bem capitalista, ele trata valor como dinheiro. Então, assim, a gente está no meio desse valor. A gente, não como pessoa que vai gerar o valor, mas a gente tem algum poder para direcionar esses valores que vão ser gerados ao final dos nossos projetos. Então, como é que a gente influencia para que o valor que vai ser gerado lá no final, ele seja, sim, um valor monetário, capitalista, enfim, mas ele também gere um pouquinho de democracia, ele gere um pouquinho de pertencimento, ele gere valores que vão além disso, sabe? Às vezes isso não é uma grande coisa, às vezes isso passa por quem eu escolho para entrevistar. Então, assim, às vezes é só isso, às vezes é só escolher pessoas que não são ouvidas para serem um pouquinho ouvidas. Às vezes é, sim, dar a cara a tapa, é encher o saco, é perturbar, enfim. Isso também é um pouco o nosso papel. Às vezes eu não consigo fazer isso na minha empresa, mas eu consigo fazer um voluntariado que fala sobre isso. A gente está vivendo isso agora. Tipo, talvez se não fosse a Bárbara, não fosse o Vitor ou algumas pessoas que... acho que a Thalita, a gente não estaria aqui hoje. Essas pessoas dedicaram o tempo delas enquanto designers para que a gente esteja aqui trocando ideia. Então, assim, às vezes é só isso. Às vezes também não dá. Às vezes a gente está cheio de coisa para fazer porque a gente tem que sobreviver. E é isso, mas assim, como é que no meu microespaço eu consigo afetar o resultado do meu design? Como é que eu consigo provocar? Como é que eu consigo dar mais poder para pessoas que não têm poder? Dividir o meu poder, né? Já que eu não tenho poder de dar para ninguém poder, mas como é que eu divido o que eu tenho com as outras pessoas? Às vezes acho que já é uma reflexão que traz um pouco isso. E enquanto designer, para mim, é muito importante a questão do dízimo do designer. Então, 10% do meu trabalho é social, em algum nível, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito legal. Gente, estamos chegando aqui no final do nosso papo. Adorei esse papo, Léo, muito bom. Matheus, assim, adorei as referências, adorei essa linguagem que a gente trouxe diferente, um ponto de vista que questiona, né, um ponto de vista que traz contextos regionais, né, que tensiona. Achei muito bacana isso. Estou muito feliz de ter sido convidado. Queria agradecer demais aí a equipe dos voluntários que tem engajado a gente nisso, do pessoal da SDN, muito bacana. E vamos ter um próximo encontro no dia 4, né? Então, fica o convite para todo mundo que participou desse. Também divulguem para mais pessoas participarem e engrossarem nosso caldo aqui, né?
Dia 4 a gente vai estar conversando com mais pessoas, trazendo mais essa questão do design fora dessa bolha, né? Fora do regionalismo que a gente está acostumado a ver. Então, fico super feliz de vocês terem ficado até agora e vamos divulgar para que mais pessoas participem também. Queria deixar as últimas palavras aí, Léo e Matheus, e passar a bola para a Bárbara também. Aí. Pode falar aí, Léo, últimas palavras aí. Eu sou logo mais agoniado. Eu gostei muito dessa fala de Matheus, quando ele fala dessa coisa de democracia, né? Eu acho que tem uma frase que a gente usa muito, assim, eu gosto muito de usar, levo sempre minhas falas, que é isso. É adaptado de uma fala de progresso, né? Um amigo do meu tio uma vez veio aqui e disse assim: progresso é tudo aquilo que diminui o poder de um ser humano sobre o outro, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, porra, inovação tem que ser tudo que diminui o poder de um ser humano sobre o outro, né? Aqui a gente tem um adágio muito pernicioso que se fala, inclusive foi uma pessoa que tem um reconhecimento muito importante aqui, que é o Silvio Meira, e aí, obviamente, ele falou aquilo dentro de um contexto, né? Tipo, e aí as pessoas tiram isso dentro de um contexto, e o Silvio Meira é um liberal, né? Ele tem a perspectiva mais capitalista mesmo, e ele fala que inovação é emitir mais e melhores notas fiscais, e muita gente repete isso no ecossistema. Isso se você falar essa frase, as pessoas vão reconhecer. Talvez até uma pessoa que viu alguma palestra de Silvio ou conheceu alguma pessoa que falou dele tenha ouvido isso. É uma frase muito conhecida. E eu tento trazer esse contraponto. Eu digo, olha, inovação é tudo que diminui o poder do ser humano sobre o outro. Inovação deve gerar isonomia, né? Quando a gente pensa o smartphone como inovação, você vê que ele trouxe a possibilidade de pessoas hoje em dia de periferia estarem colocando, tipo, sua voz no mundo, né? Você tem um Casimiro hoje em dia. Você tem uma porrada de gente que tem a possibilidade, muito embora os algoritmos dominados pelo sistema, eles não vão favorecer. A gente tem que tomar cuidado de não pegar a exceção para a regra também, né? Porque a gente está sempre tensionando, gente. É isso, assim, meu design, ele está sendo uma ferramenta tecnológica de opressão mais efetiva, ou ele está sendo uma ferramenta que traz a possibilidade de mais pessoas terem poder, né? Eu acho que isso é uma pergunta que eu sempre tento me fazer ao longo dos meus processos, e é fácil, assim, porque você fica com aquilo na cabeça, né, como um norte. Então, isso me norteia muito, e é isso, gente. Eu queria agradecer demais por essa oportunidade de estar aqui discutindo com vocês, extremamente rico, sempre maravilhoso. Espero que a gente possa, em breve, estar aqui reunido pelo território, tomando um cafezinho, tomando uma cerveja lá no Recife Antigo, né? Quem quiser pegar, eu botei meu Instagram aí no chat, quem quiser me adicionar para discutir algum assunto, quiser alguma referência, quiser debater alguma doideira que viu, estamos aí. Às vezes demora para responder, mas respondo, tá? E é isso, gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, Matheus. Obrigado, Bárbara, a organização que pegou e proporcionou esse momento. E vamos embora, gente. Valeu. Tem um aspecto meio terapêutico, assim. Eu vou falando e vou refletindo sobre o que eu estou falando, também aprendendo, assim, sabe? E com essa troca, assim, é muito legal. Eu queria agradecer também, gente. Eu tô lá no LinkedIn, Matheus Vale, que é mais profissional, assim, né? Quem quiser trocar uma ideia por lá, fala. Quem não quiser mandar um Telegram também, fala lá no LinkedIn que eu mando meu Telegram. Mas eu agradeço demais, acho importante esses momentos. Fico feliz que a gente pode conversar sobre esse tema aqui e estou à disposição aí. Quem quiser trocar uma ideia, tamo junto. Valeu todo mundo. Muito bom, pessoal. Valeu. Bárbara, você quer finalizar? A Bárbara teve que sair, mas vou finalizar aqui. Eu acho que o pessoal já falou, obrigada. Eu acho que foi muito bom o bate-papo. Obrigado, Vitor, por, né, dar uma ajudada aí no papo, dando outras reflexões juntos também. Obrigado, Léo e Matheus, porque foi excepcional. Eu fui pegando aqui, fui colocando várias post-its aqui, igual todo design faz, né? Vai colocando os post-its, vai pensando, vai refletindo. E é só agradecer mesmo. E a gente espera vocês no próximo evento, quarta-feira que vem. E, como o Vitor falou, divulguem também para aumentar um pouco mais a nossa conversa. E é isso, gente. Boa. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigada, pessoal. Quer bater papo aqui? Estou por aqui. Obrigada, pessoal. Valeu. Muito bom. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.